ladrão convertido. Quando Jesus foi crucificado, foram crucificados juntamente com ele 2 ladrões, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo, e Jesus no meio. Aqueles 2 ladrões simbolizam o caráter da humanidade inteira. O primeiro ladrão representa aqueles que foram perdidos, que vão ser perdidos, que não aceitaram o convite, que não aceitaram o Senhor Jesus. Já o ladrão que se arrependeu, que é o segundo ladrão do lado, aquele representa as pessoas que hão de herdar a salvação. Todos nós somos igual aquele ladrão. Todos nós estamos no corredor da morte. Todos nós estamos caminhando para o final da história desse mundo. E todos temos 2 classes, os perdidos e os salvos. Todos são pecadores, todos são dignos de morte, mas um aceitou, uma classe de pessoas aceita o Senhor Jesus e a outra rejeita. Uma se humilha diante do Senhor Jesus e outra zomba do Senhor Jesus. Igual o ladrão que desafiou: se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva nós também. Lucas 23, 41 diz assim: nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos atos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Quando o ladrão viu aquele outro desafiando o Senhor Jesus, ele se comoveu, porque o Espírito de Deus estava trabalhando no coração dos 2. Mas um fechou o coração, o outro abriu o coração. E ele reconheceu que eles, na verdade, mereciam, mas que o Senhor Jesus era um homem justo. Eles não conheceram o Senhor Jesus só ali na hora daquela morte. A história do Senhor Jesus já era contada durante os 3 anos e meio. E eles ouviam falar do Senhor Jesus. Eles já viam a fama do Senhor Jesus, já estava percorrendo todo aquele país. E ele sabia. E depois eles viram também a face do Senhor Jesus, Jesus carregando a cruz para o Calvário, toda a trajetória. Mas mesmo assim, um endureceu o coração e o outro quase que perde, mas não perdeu, né? Então ele repreendeu: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E disse Lucas 23, 42, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O Espírito de Deus tocou no coração dele, ele mesmo vendo Jesus pregado na cruz, ele ainda chamou ele de Senhor. Isso é muita fé. É muita fé para um homem. Ele, naquela situação, vendo também o Senhor Jesus naquela situação terrível, pregado numa cruz, ele ainda reconheceu ele como Senhor. Ele viu pelos olhos do corpo mesmo e pelos olhos da fé. E pelo que eles tinham ouvido, porque a fé vem pelo ouvir. E ele ouviu e entendeu que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Então respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a partir daquele momento, ele tinha certeza que ele foi perdoado e que ele tinha o direito agora de viver no paraíso com Deus. Não é que o Senhor Jesus ia subir com ele para o paraíso naquele dia. Por que nós temos certeza que o Senhor Jesus não subiu com ele para o paraíso naquele dia?
porque o Senhor Jesus ficou 3 dias, depois daquele dia, o Senhor Jesus morreu naquele dia e ficou 3 dias na sepultura. Ele ressuscitou ao 3º dia após a morte. Então não tinha como o Senhor Jesus ter ido para o céu e levado para o ladrão naquele dia. Mesmo depois de ressuscitado, uma mulher quis tocar no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Então o Senhor Jesus não diz. O que o Senhor Jesus disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como não tem uma vírgula ali, as pessoas não falam que Jesus ia para o paraíso naquele dia, mas não foi. As evidências mostram que ele não foi de maneira nenhuma. O ladrão convertido foi considerado como um tição tirado do fogo. Lá em Zacarias fala que muitas pessoas vão ser salvas como um tição tirado do fogo. E o ladrão da cruz é um deles. Naquela hora o Senhor Jesus garantiu para ele que ele iria morar com ele no paraíso. Estava garantida a salvação. É igual Deus lá fala também. Deus falou com Adão e Eva, não come desse fruto, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Ali não quis dizer que no dia que Adão comesse, os dois iam morrer naquele dia, mas que certamente a sentença de morte estava estabelecida para eles. O ladrão da cruz também foi a mesma coisa. Deus falou, não, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a partir daquele dia estaria garantida a morada dele com o Senhor Jesus no paraíso. O ladrão convertido não subiu naquele dia, né? Mesmo ele e o Senhor Jesus estando em grande sofrimento, ele reconheceu o Senhor Jesus como Filho de Deus e chamou-o de Senhor. O ladrão foi um homem de muita fé. Entre muitas pessoas que a Bíblia relaciona que de muita fé, como aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, que foi buscar em Jesus, e ele testou a fé e ela passou na fé, aquele ladrão também teve uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária. Ele reconheceu, estando numa situação calamitosa. O caráter daquele ladrão representa o caráter daqueles que vão ser salvos na 10ª hora. Muitas pessoas vão ser salvas no finalzinho do fechamento da porta da graça. Quando o fim está terminando, muitas pessoas vão reconhecer o Senhor Jesus e vão aceitar o Senhor Jesus. Quando as pessoas são sinceras, elas não resistem ao toque do Espírito de Deus. Sem perceber, elas se rendem a Deus, rendem ao Senhor Jesus. Que felicidade também deve ter tido o Senhor Jesus naquele momento, que ele deu força a ele para lutar até a morte, porque foi para ele uma coisa maravilhosa. A felicidade que o Senhor Jesus teve de ver aquele ladrão aceitar foi muito grande.